vezes eles têm uma ingesta diária, que a gente coloca uma ingesta diária. E a gente tem que tomar cuidado que se o paciente tem uma depressão, né, essa ingesta diária ela modifica porque ele tem uma depressão, se você fizer a oferta diária, você não vai conseguir alcançar o que você quer. Então, muitas vezes você precisa dar além dessa oferta diária, porque a oferta diária é o que ele precisa para manter o equilíbrio. E aí você vai ter que ofertar, obviamente, algo maior para que você possa realmente alcançar o equilíbrio, né, do paciente. Então, às vezes vem aqueles, quando a gente pega rótulo de polivitamínicos, eles trazem vários valores que muitas vezes não alcançam o que você quer. Então, por isso que a gente busca sempre, muitas vezes, vitamina em frações isoladas. Por exemplo, você quer latiamina, né? Só a B1. Aí você busca B1 sozinha, isolada. Você não vai querer ela dentro de um polivitamínico, porque muitas vezes dentro do polivitamínico ela não alcança o que você espera. Então, você pega ela isolada, né? Ela vem numa concentração bem maior, e aí você consegue realmente suplementar. É a mesma coisa daquela situação da B12, né? Que a gente conversa bastante da B12. Às vezes o paciente tem problemas, né, de absorção, em função, às vezes, do paciente alcoólatra, o paciente, algum outro fator que gera alguma patologia gástrica, e eu quero suplementar. Então, por isso que às vezes a gente pega ela isolada, né, em altas concentrações, para me conseguir alcançar realmente o que eu quero. Porque se eu for suplementar aquilo que está no polivitamínico, aquela concentração mínima diária, não vai alcançar o que eu, normalmente, o índice, a resposta nutricional do paciente que eu quero. Aqui a vitamina D, né, super importante, como nós verificamos lá, ela é um derivado do esterol, né, então ela é uma vitamina que tem uma estrutura esteroidal. Nós classificamos muito ela em relação à sua função, né, no metabolismo ósseo, mas não é a única função dela, né, ela não tem só essa função, tá? Não é só, né, formar a matriz óssea junto com o cálcio e o fósforo, mas ela também está responsável por algumas questões hoje cardiovasculares, né? Cada vez ela vem sendo mais estudos dela, a parte cardiovascular. A deficiência dela é muito característica aqui no raquitismo. Então, no raquitismo, a gente vê bastante a deficiência dela presente no raquitismo. Tá? Então, é um fator. O raquitismo também pode estar relacionado com deficiência de PTH. Então, às vezes o paciente tem problema no PTH, no paratormônio, tá? E o excesso pode estar gerado em hipercalemia, dorose, enfraquecimento e falha de desenvolvimento, depósito de cálcio, né? Então, tanto carência como excesso, né, precisam ser verificados. Lembrando que toda vez que eu for avaliar a vitamina D e metabolismo ósseo, eu preciso avaliar a vitamina D, PTH, calcitonina, né? Isso aqui só para ajudar vocês, ó, calcitonina, e eu também preciso avaliar, obviamente, o cálcio sério. Então, quando eu quero avaliar metabolismo ósseo, eu preciso avaliar a vitamina, que ajuda no processo de absorção, o hormônio, que ativa a vitamina D lá nos rins, né, o 1,25 de hidroxiclorocalciferol, a calcitonina, né, que ele é um hormônio contrarregulador do PTH, e o próprio cálcio. Né? Então, o metabolismo do cálcio envolve todas essas substâncias. Né? Então, aqui, algumas fontes importantes, derivados, leite, seus derivados, né? Alguns peixes, ovos, levedos, cerveja, né? E aqui, necessidades, né? Que nós vamos falar mais à frente melhor sobre essas necessidades diárias. Aqui como eu falei para vocês, que a E, ela tem algumas funções muito parecidas com a vitamina A, né? Ela é o tocoferol, né? Um óleo amarelado, estável e ácido no calor, insolúvel em água, oxida muito lentamente e que lhe dá um papel importante antioxidante, né? Um excelente antioxidante, a vitamina E. Com também bastante utilizado na parte de cosmetria e estética, né? Que, na verdade, essas três áreas elas estão juntas, né? A carência dela pode gerar uma anemia hemolítica, distúrbios neurológicos, neuropatia periférica e miopatia esquelética, né? O excesso, né, não caracteriza toxicidade conhecida. As fontes, né? Óleos vegetais, milho, oliva, algodão, nozes, né? Então, vários grãos nós temos presente a vitamina E.
e aqui a necessidade dela, né? Então, é uma vitamina também muito importante, muito utilizada como antioxidante, é muito importante para a parte tecidual, né? Pele, né? Unha, cabelo, né? Ela está responsável pela parte nutritiva de todos esses tecidos, principalmente para a parte epitelial. A vitamina K, nós conversamos esse pouco tempo na farmaco, né? A vitamina K, ela é um cofator importante lá da cascata de coagulação, né? Então, ela tem uma importância muito grande, né? A sua absorção, né? Ela depende, né? Da flora bacteriana ou da microbiota intestinal. A filoquinona é o seu nome químico básico, é encontrado nas plantas. A menaquinona é sintetizada pela flora bacteriana no intestino. Então, nós precisamos dessa flora para que a gente possa fazer essa conversão para poder absorver, né? Contribui com a metade do nosso suprimento diário. Funções: catalisar a síntese de fatores da coagulação. Professor, quais fatores? Nós já conversamos, fatores dependentes de vitamina K2, o fator 7, fator 9, né? Então, nós temos alguns fatores super importantes que dependem de vitamina K, né? A ausência dela vai gerar problema nesses fatores. A carência, óbvio, né, vai poder gerar problemas hemorrágicos, porque, lembrando, ela é um pró-coagulante. Então, toda vez que eu tiver problema em relação ao pró-coagulante, eu posso ter problemas relacionados à coagulação, né? E aqui situações de excesso, dispneia, hiperbilirubinemia, né, que pode acontecer. E as principais fontes: vegetais folhosos, fígado, feijão, ervilha, né? Então, as principais fontes relacionadas, né? Vitamina C, essa daqui é muito conhecida e muito discutida, só que hoje, né, a gente pode caracterizar. A vitamina C, ela é mais utilizada, né, na parte realmente de produção de suplementação oral ou na estética. Hoje, ela é a galinha dos ovos de ouro na estética. Então, hoje, como você é médico, se você fizer dermato, né, se você for para a área, principalmente da parte de dermatologia, né, de cirurgia plástica, na parte de mais estética, você vai, né, ouvir muito falar da vitamina C, né, em várias formulações diferentes. Vitamina C em protetores solares, em cremes, né, hidratantes, em fatores anti-idade, sempre a presença da vitamina C. Por quê? Porque ela é um potente antirradical livre, né, ela retarda envelhecimento, ela também pode ser usada para despigmentação de melasma, né, então excesso de produção de melanina, né, forma aquele melasma, então ela ajuda a despigmentar o melasma. Então ela é uma substância muito importante, né, nessas questões. Só que ela tem outras funções, né, e muitas vezes ela é utilizada, né, para outras situações, principalmente relacionada à parte imunológica, né, resposta imunológica, porque ela está relacionada à proliferação celular, né, ela tem algumas funções específicas, né, e ela ajuda, né, em relação à resposta tumoral. Mas hoje ela é muito mais utilizada como antioxidante, né, como cicatrizante, tá? Ela tem mais essas funções, tá? Em relação à carência, né, pode acontecer alguns pontos hemorrágicos na pele e ossos, né, capilares fracos, articulações frágeis, dificuldade de cicatrização, feridas e sangramento de gengiva, né? E fontes alimentares, principalmente frutas cítricas, né? Por isso que o pessoal, né, acerola, laranja, né, várias frutas cítricas são ricas, né, em vitamina C. Não adianta fazer como muitas pessoas pegam. Exemplo, a vitamina C normalmente ela vem em comprimidos dispersíveis de 1 grama. Muitas pessoas pegam e tomam 3 gramas, 4 gramas. O que vai acontecer? A maior porção dessa vitamina vai ser excretada pela urina. Então, você não vai absorver tudo e utilizar tudo. Então, não adianta fazer suplementações, né, você ceder uma quantidade absurda, você não vai conseguir guardar, armazenar, né? Ó, para você ver, necessidade diária, 90 miligramas a 75 miligramas, né? 90 para 11. E a pessoa quer usar 4 gramas. É muito, um valor extremamente acima do que a gente realmente precisa. Aqui outra vitamina hidrossolúvel, né, que é pode falar. Uma dúvida. É igual
Surgiu na pandemia aí, tipo, a necessidade de estar fazendo um consumo de vitamina D e tal, enfim. Esses suplementos que vêm de multivitamínico na farmácia e tudo mais, eles têm a dosagem compatível para suprir a necessidade dessas vitaminas? Ou o senhor acha pouco? Ou o senhor acha que às vezes nem Se, eficaz? se você tem, exemplo, se você precisa de uma suplementação, é importante, é interessante, né, você suplementar. Agora, se você já tem uma carência, uma depressão grande, aí você precisa delas mais isolada, mais concentrada. Exemplo, por quê? Porque os polivitamínicos, eles vêm, já o próprio nome diz, polivitamina, vem muitas vitaminas. Então, ele vem uma pequena quantidade de cada, que normalmente é 20, 30%, dependendo de cada um, acima do que você necessita diariamente. Então, se você só precisa de uma suplementação, né, vai ajudar, e ajuda bastante. Agora, se às vezes você tem um paciente, o cara tem uma depressão de ferro gigante, ele já está com anemia ferropriva, você pega um polivitamínico e polimineral, e dentro desse polivitamínico e polimineral ali tem uma concentração de ferro, o que vai acontecer? Você não vai alcançar o quanto você precisa de ofertar ferro para ele. Então, por isso que Entendi. a gente usa o ferro concentrado, sozinho. Você tem um paciente que tem muito problema de muscular, né? Musculatura, muita problema, lesão muscular, sente muita dores muscular, muita estafa muscular, e você quer suplementar tiamina para ele. Então, você pega a tiamina sozinho, o que vem com os nomes comerciais Benerva, B1, aí vem só tiamina, ela hiperconcentrada. Então, depende muito do que você quer, né? Eu não sou contra os polivitaminas e poliminerais, não sou contra, mas hoje a venda nas farmácias de drogaria desses produtos, 95% das vezes é vendido de forma inadequada, Uhum. infelizmente, né? Por ser uma vitamina e não precisar passar pelo balcão, passar por um farmacêutico para você ter acesso, a pessoa pega lá naquelas gôndolas, joga dentro da cesta e leva embora. E ele nem sabe realmente qual é a função que aquilo ali vai trazer para ele. Ele não consegue compreender bem que resultado aquilo ali vai dar. Então, as pessoas acabam suplementando meio de forma inadequada. Mas por ser vitamina, dificilmente vai trazer, né, um prejuízo. Se não ajudar, normalmente não prejudica e fica passando por elas, né? Aí acaba ficando elas por elas. Mas hoje nas farmácias, o que mais se ganha dinheiro é em cima de vitaminas. Ganha-se muito dinheiro em cima de vitaminas. Porque Uhum. realmente é colocado como se fossem produtos milagrosos, né? E na verdade não são, né? Só é realmente uma suplementação. Não, beleza. Obrigado. Aqui nós temos o. Eu estou colocando para vocês o complexo B, né? Algumas, né? Eu não coloquei todas, porque se a gente for falar, realmente bastante coisa. Só coloquei aqui para vocês um pouco da B9, porque realmente eu peguei os mais importantes, que é o ácido fólico, né? Extremamente vital para a síntese das hemácias. Nós até conversamos já, né? Quem fez a matéria, principalmente relacionada à análise de exame, a gente conversou bastante sobre o ácido fólico. Ele tem uma função como coenzima, né? Ele mantém a função do sistema imunológico, né? Em conjunto com a vitamina D, ele está relacionado à síntese de DNA e RNA. Então, isso aqui leva principalmente lá à formação, né, das células vermelhas do nosso sangue, né, da maturação das células das nossas hemácias, né? Então, participa predominantemente nesse processo, né? Na deficiência, pode gerar anemia megaloblástica, lesões de mucosa, má formação. Gente, isso aqui é muito importante. Por isso que na obstetrícia hoje se suplementa, né? Em função do medo de gerar uma malformação do tubo neural. Okay? Então, por isso que é extremamente importante, né? Vegetais folhosos verdes, né? Aquelas folhas mais escuras são ricas em ácido fólico, né? Tem bastante ácido fólico. A nossa ingesta nós precisamos de pelo menos 400 microgramas para homens e mulheres, né? Importante. Durante a gestação, né, na obstetrícia, como vai suplementar, normalmente suplementa ela, a B9, né? Suplementa já a B12 e suplementa a ferro. Né? Acaba fazendo os três juntos. Hoje nós temos suplemento que já vem os três juntos certinho. Né? Vou fazer um merchan aqui, nome comercial Viferrinha, ele vem os três. Né? Ele vem já os três juntos, já suplementa os três. Aqui a 12, né, que é a cobalamina, oceanocobalamina, né, também uma hidrossolúvel.
ela também está relacionada à formação, né, de DNA e RNA. Né? A gente viu que a gente precisa de um fator intrínseco, né, para poder absorver ela lá no intestino. Deficiência desse fator intrínseco, a gente acaba prejudicando a absorção, pode ser um problema. Né? Um outro problema, né, nós temos em relação ao alcoolismo. Então, por isso que se a gente caracterizar esse problema de absorção oral, o que a gente tem que fazer? Suplementar parenteral. Né, parenteral. Se eu não consigo suplementar oral, eu tenho que mudar, eu tenho que suplementar parenteral. Então, eu preciso ver se o paciente não tem problema na absorção. Né? Aí, carência, anemia perniciosa, anemia megaloblástica, né, distúrbios gastrointestinais, excesso. Normalmente não existe toxicidade, como eu falei para vocês, as vitaminas hidrossolúveis dificilmente elas alcançam níveis tóxicos. E a nossa necessidade diária é de 2,4 microgramas, seja para homem ou para mulher. Aqui os minerais, vamos falar um pouquinho deles, que são também extremamente importantes, né, além das vitaminas. Tanto que quando a gente pega que o Tatão estava falando, quando a gente pega aqueles suplementos, eles normalmente vêm polivitamínico e poliminerais, né? Eles já vêm os dois juntos, né? Vem um monte de vitamina, um monte de mineral, certo? Porque cada um tem funções específicas, né? Então, são substâncias aqui já não de origem orgânica, mas sim de origem inorgânica, tá? Que fazem parte dos tecidos duros do organismo, como ossos e dentes, também encontrado em tecidos moles, músculos, células, né? Então, eles têm um papel totalmente diferenciado, né? Eles já têm um papel bastante diferente. Lembrando que lá, quando a gente pega vitamina, a gente coloca assim, ó, orgânico, né? Orgânico, certo? E aí a gente pega os minerais inorgânicos, né? Inorgânicos. E eles se subdividem em dois, né? Como nós colocamos duas classificações distintas. Os macro, tá? Que nós temos principalmente o cálcio dentro dos macro, e nós temos os micro, né? Que dentro dos micro nós temos o ferro, cobre, iodo e demais. Então, nós temos os macroelementos e os microelementos. Nos micros, hoje a gente acaba chamando mais de oligoelementos, né? Eles acabam recebendo mais esses oligoelementos. Tudo isso aqui, pessoal, a grande porção deles, eles são suplementados lá na parenteral. Nós adicionamos na bolsa, tanto os macro como os microelementos, né? Normalmente a gente coloca, mas quando a gente vai classificar lá, a gente coloca naquela tabela de micronutrientes, assim, micronutrientes. E aí a gente coloca eles dentro dos micronutrientes, tanto os macroelementos como os micro, vem dentro dos micronutrientes, tá? Então, dentro dos macronutrientes, né, dos macroelementos, perdão, nós temos lá o cálcio, né, e a gente já cansou de falar sobre ele, de funções, né? Toda vez que a gente vai falar do cálcio, a gente lembra o quê? Ossos e dentes. Mas ele não está relacionado só com essa função. Aqui, eu sempre caracterizo uma função importante que ele tem na cascata de coagulação, né? Então, para mim poder pegar a trombina, né, a protombina e transformar a trombina, né, eu preciso do cálcio. O cálcio ele é um cofator aqui. Se eu não tiver cálcio, eu não tenho essa reação. Então, ele está presente na cascata de coagulação, né, para ativar enzimas. Condução de impulsos nervosos. Lembra que o cálcio ele entra para dentro do neurônio. Depois que o cálcio ele entra, aí eu tenho lá a liberação das vesículas na sinapse, né? Então, ele é importante para o impulso nervoso. Contração muscular, né? É o cálcio livre no citoplasma que vai promover essa contração, né? A carência retarda no crescimento, dentes frágeis, raquitismo, osteoporose, pode gerar problemas de coagulação, né? Então, pode ter vários problemas. O excesso, calcificação de ossos e tecidos moles, principalmente problema porque vai ser dos tecidos moles, comprometimento renal e prejudica a absorção de ferro, né? As fontes, né, de cálcio, o leite, a gente só tem que tomar cuidado que do leite, dependendo de outras substâncias juntas, pode prejudicar. Existe, exemplo, o ferro, né, e junto com leite, cálcio, um acaba prejudicando a absorção do outro, né? Isso é muito comum. Por exemplo, você vai suplementar sulfato ferroso e a pessoa vai tomar leite. Não é interessante, porque algumas leite, quelato, ferro, um acaba prejudicando a absorção do outro, né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado. Potássio. O potássio, né, é o principal eletrólito que nós temos dentro da célula,
né? Então, se a gente for dosar, né, toda parte de mineral no interior da célula, o potássio é o que tem mais concentração. Fora da célula é o sódio, né? Dentro da célula é o potássio, tá? Ele tem algumas funções específicas, principalmente na manutenção de líquido intracelular, contração muscular, condução nervosa, frequência cardíaca, produção de energia, síntese de proteínas nucleicos. Então, né, funções intracelulares super importantes, né? Sua carência pode gerar cansaço, fadiga, o excesso de distúrbios cardíacos. Por isso que a gente precisa controlar bastante esses eletrólitos para não ter problemas cardíacos, cardiovasculares, né? E as fontes, frutas secas, banana, algumas frutas cítricas, vegetais, aí tem que sempre lembrar que são vegetais crus, né? Ou cozidos, vegetais verdes, folhas e também batata, né? Então, o potássio, super importante ele, né? Ele precisa estar de 3,5 até 4,8, normalmente as suas concentrações, quando a gente vai dosar o exame. Depois a gente vai ver mais essa parte relacionada aos valores de referência, né? Mas tanto que em UTI, se você pegar na unidade de terapia intensiva, todos os dias a gente dosa potássio, a gente dosa sódio, para fazer esse balanço desses minerais super importantes, né? Como eu falei, né? No cálcio, a hora que você estava falando lá no final, cortou um pedaço que você disse que se suplementa o cálcio, é interessante não tomar o leite, aí cortou. É por causa daqueles efeitos do excesso? Isso, assim, não, eu estava falando assim, normalmente a pessoa, quando vai utilizar sulfato ferroso, suplementar ferro, e principalmente na formulação xarope ou líquida, o ferro tem um gosto horrível. Então, assim, ele realmente tem um gosto muito ruim, né? A gente tenta mascarar as características dele, mas ele continua não tendo uma boa aceitabilidade na hora de ingestão. E aí tem pessoa que vai, pega o ferro junto com o cálcio, e o leite, né? Por causa do leite, né? O leite tem bastante cálcio e acaba querendo tomar. Ou pega o leite simplesmente para mascarar o gosto desagradável do ferro. Só que ali no leite nós temos algumas proteínas, elas quelatam o ferro. Então, acaba esse leite prejudicando a absorção de ferro e muitas vezes até o próprio ferro prejudica um pouco a absorção do cálcio. Então, você vai acabando tendo interações. Então, a gente tem que tomar cuidado sempre, pode, né, fazer, porque até pode prejudicar a absorção de outro nutriente. Então, quando a gente fala de interações na absorção, pode ser medicamento, nutriente, medicamento ou nutriente. Então, todas essas interações podem acontecer. Então, se você não tomar cuidado, o paciente está suplementando algo, não está tendo absorção por causa de um fator, algo que você não está enxergando, no caso, o leite prejudicando a absorção de ferro, né? Então, isso precisa ser avaliado sempre. Tá bom, obrigada. Como eu falei que o potássio é o principal intracelular, o sódio é o que a gente tem mais em concentração fora da célula, né? Na parte extracelular, né? O sódio é um eletrólito super importante, né? Ele está totalmente ligado à bomba de sódio e potássio. Ele tem uma função, né, de equilíbrio osmótico muito grande, né? Ele representa 1% do peso corporal, 70 gramas para um homem adulto. É um elemento facilmente encontrado na natureza. Suas funções: equilíbrio os líquidos corporais, né, a parte osmótica de equilíbrio osmótico, juntamente com potássio e cloreto, manutenção do equilíbrio também ácido-base, parte de estabilidade do músculo e controle da pressão osmótica. Okay? A carência: convulsões, fraquezas, letargia, sempre se preocupa muito da deficiência dele em função de convulsões, né? Por isso que a gente dosa muito ele na UTI, todos os dias, né? Todos os dias, dose. O paciente começa a declinar, você tem que suplementar. Valores em excesso também prejudica bastante, porque se você começar, né, a aumentar os níveis dele, você pode gerar o quê? A hipertensão. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também em relação a esse fator, tá? E aqui em relação às necessidades diárias, né? Só tem que tomar bastante cuidado. Quem tem excesso e quem tem hipertensão vai sempre ser um problema muito grande, né, em relação a isso aqui. Precisa ter bastante cuidados relacionados, tá? Aqui agora, dentro dos micro, né? Nós vimos lá os macro,
E nós, dentro dos macro, nós temos concentrações maiores, só que nós temos os micro, que nós precisamos em quantidade. Hoje, na verdade, na parenteral, quando vocês pegarem uma bolsa de nutrição parenteral, a gente coloca assim, ó, macronutrientes, não elementos, macronutrientes, micronutrientes. Lá nos macronutrientes, a gente tem proteínas, lipídio, carboidrato. Nos micronutrientes, aí a gente tem os microelementos e oligoelementos. E temos os macroelementos, aqui nos micronutrientes. Aí a gente separa os macroelementos e lá por último, a gente coloca aqui os microelementos e oligoelementos, que eu coloco na bolsa como oligoelementos. Então, quando você vê na bolsa oligoelementos, você já vai entender que é microelementos. E eles vão tudo junto. Nós não separamos os oligoelementos, tá? A gente coloca todos eles, porque eles vêm numa ampola única. Oligoelemento, ele vem numa ampola única, já todos juntos. E aí, o que a gente diferencia é só oligoelemento para adulto e oligoelemento para pediatria, ok? Então, a gente separa só em relação a isso. Mas aí já vem cobre, manganês, cobalto, né? Todos eles todos juntos. Zinco, principalmente o zinco, vem uma grande concentração de zinco, eles vêm todos juntos, ok? Então, o ferro aqui, o primeiro, normalmente o ferro, o médico opta por suplementar ele separado, né? Então, ele acaba não vendo em grandes concentrações ou nem vem muitas vezes nessas ampolas de oligoelementos. Ele acaba sendo suplementado por uma outra via, até por interações que muitas vezes ele tem, né? Ele acaba sendo suplementado. E as concentrações também de ferro acaba sendo precisamos de uma oferta um pouco maior do que dos demais. Exemplo, se você for comparar o quanto nosso corpo precisa de ferro e manganês, óbvio que eu preciso muito mais de ferro do que de manganês. Se eu for comparar ferro com cobalto, eu também preciso de muito mais de ferro. De cromo, também preciso muito mais de ferro. Então, dentro dos oligoelementos, o ferro ele tem realmente, né, uma necessidade, né, muito maior em relação aos demais. Quando nós falamos lá de situações de anemias, a gente viu a importância dele na formação da hemoglobina, né? Ele está relacionado à formação dos anéis pirrólicos, né, da hemoglobina, dentro daquele grupamento M, né? Para mim formar toda a estrutura ali dos grupamentos, eu preciso pelo menos 4 ferros, porque são eles que vão se ligar ao oxigênio. Então, obviamente, ele é super vital para a formação da hemoglobina. Sem a presença dele, não forma hemoglobina, por isso que gera uma anemia ferropriva, né? A parte de oxidação celular, ele não está relacionado só a essa função em relação, porque citocromos, né? Quando nós estudamos lá a parte de fosforilação oxidativa da célula, lá na mitocôndria, todos os citocromos, eles são formados por ferro, eles têm muito ferro ali no citocromo, então ele faz essa parte toda de oxidação celular e geração de energia, de ATP, que é a última etapa, né, no processo, a gente glicólise, ciclo do ácido carboxílico, depois fosforilação oxidativa, né, ali na geração de energia, de ATP, né, eu passo por esses citocromos que eles têm ferro ali presente, né. Também está relacionado à participação de reações enzimáticas, é muito importante, justamente dentro desses citocromos. A carência, como nós já colocamos, anemia hipocrômica, né, baixa cromia cor, né, que nós vimos lá, né. Glóbulos vermelhos diminuídos, palidez, fraqueza, fadiga, falta de ar, excesso, convulsões, náuseas, vômito, hipotensão. Então, são alguns fatores relacionados ao mineral ferro. Fontes, né, que nós temos, alguns alimentos ricos. O fígado, ele tem uma ótima concentração, né? Se a gente for pegar a parte de folhas, né, vegetais verdes, são principalmente aqueles de cor mais escura, né, de folhas mais escuras, ok? E a nossa necessidade diária é de 10 miligramas para homem e 15 miligramas para mulheres. As mulheres acabam tendo uma maior necessidade em função da perca fisiológica de sangue, principalmente em relação ao ciclo menstrual. Então, por isso que ela acaba tendo uma necessidade maior desse mineral. Aqui o cobre, né, que nós precisamos ele em concentrações menores, né, mas ele também é super importante.
principalmente relacionado à parte de produção de melanina, né, e faz parte da enzima antioxidante, né, a superoxidase mutase. Então, nós temos uma função dele muito importante, tanto formação de sangue de ossos também, porque ele está na estrutura da vitamina B12, né, ele faz parte, então ele também tem uma função. As carências dele, né, vai gerar problemas relacionados a hematopoiéticos. Se o paciente tiver um declínio de cobre, vai gerar problemas graves hematopoiéticos. E a necessidade de 1,5 a 3 gramas de água, né, em relação ao cobre. O manganês também, ele vem dentro daquela, né, da ampola de oligoelementos. Depois eu até acho que eu tenho uma imagem, eu mostro para vocês. Ele também vem presente. Ele tem uma função específica em relação a enzimas e estimular a atividade de várias situações de antioxidação, né? Então, ele também tem funções de processos antioxidativos e também processos de produção de energia, né? Porque ele também está presente em algumas situações de alguns citocromos. Na carência, pode gerar algumas dermatites, perda de peso, náusea, vômito, pode prejudicar a capacidade reprodutiva e metabolismo de carboidratos. Tá? Em relação às necessidades diárias, verifica que aqui é microgramas. Aí você pode pensar, professor, se eu suplementar demais, eu pego lá na nutrição parenteral e eu faço uma suplementação excessiva, você pode gerar o que nós chamamos de intoxicação por metal pesado, né? Porque eles são considerados metais, você vai fazer uma intoxicação por metal. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque os excessos sempre geram intoxicações, né? Volta aqui, ó. O excesso acumula-se no fígado, sistema nervoso central, podendo levar até mesmo alguns estudos já falando que pode levar ao Parkinson. Por que não é bem claro ainda? Porque que alguns, exemplo, alumínio pode levar ao Parkinson, manganês, até o cobre muitas vezes fala que pode levar ao Parkinson, mas ainda não é muito claro porque quais são os fatores que levam, né, esse prejuízo. Lembrando que o Parkinson é uma deficiência dopaminérgica, então o que vai levar a essa deficiência de dopamina? E aqui o último que eu coloquei para vocês, o zinco. O zinco, ele é também super importante, teve muito falado agora em relação à Covid, né? O zinco suplementar, zinco, tá? Porque ele está relacionado à questão do sistema imunológico, né? Além de ele estar relacionado a vários processos como cofator enzimático, ele está muito presente em relação ao sistema imunológico. Ele auxilia no sistema imunológico. Então, por isso que falou muito de zinco, falou muito de vitamina C, falou muito de vitamina E, né? Por essas funções. Gente, então, esses eram que tinha ficado faltando. Deixa eu só verificar aqui. Dá só uma olhada. Era isso. Deixa eu só voltar aqui. Só um pouquinho. Pronto, é isso mesmo. Então, o que eu ia passar para vocês, que tinha ficado faltando, era isso. Se alguém tiver alguma perguntinha, estou à disposição. Tá aí ainda, Felipe? Tá sem microfone? Pessoal, alguma dúvida? Dúvida, Tuane? Ficou alguma dúvida? Professor, o trabalho, você vai passar ou não? Eu postei lá. Não, eu postei o de farmaco, né? Então eu vou postar, Tuane, agora lá. Já vou deixar logo lá no mural, então. O que eu postei foi o de farmaco, né? Foi. Foi. Beleza, então. Vou postar, então, agora lá, tá? Para vocês. Beleza? E já coloca a data lá também. Tá bom? Beleza, professor. Show? Gente, até mais tarde. Tchau, tchau. Até mais, professor. Tchau, tchau. 4h30? 4h30 vocês têm hoje? Vocês têm aula lá no... Tem aula, tem prática. Beleza. Hoje, professor. Beleza? Beleza, fechou. Valeu, professor. Até mais tarde.